É fato que o senhor Guto Ferreira ficou com medo de perder e por isso não ganhou o jogo, mas é fato também que a arbitragem pode ser enquadrada em assalto. O que o senhor... Como é o nome do ladrão, rapaz? Esqueci a desgraça do nome do ladrão. O que o senhor Paulo Roberto Alves Júnior fez nesse jogo é digno de um assalto absurdo e não é a primeira vez que o Bahia é roubado. E quando se coloca uma arbitragem do Sul para apitar um jogo de time do Sul, não é um acaso. Não é por acaso, Rasta, isso é muito de propósito e o resultado está aí. O Bahia mais uma vez deixa de vencer um jogo por conta de um erro grave de arbitragem. Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar o Bahia que foi a Caxias do Sul neste sábado às 19h15 e será assaltado pela arbitragem. Um absurdo a gente ter que falar de arbitragem, mas antes de falar de arbitragem eu quero falar do jogo em si. Não dá para eximir o senhor Guto Ferreira da responsabilidade de o Bahia não ter vencido o jogo. Não só a arbitragem foi responsável. O Guto Ferreira ficou com medo de perder o jogo, fez uma escalação onde priorizou muito a defesa, respeitou demais o fraco time do Juventude e com isso o Bahia traz esse 0x0 com um prejuízo. No jogo passado, o Bahia dentro de casa empatou em 0x0 e eu falei que não foi um mau resultado por se tratar de um clássico dentro de casa. Mas fora de casa contra um fraco Juventude que dominou as ações da partida no primeiro e no segundo tempo porque o Bahia permitiu. Foi um péssimo resultado, principalmente pelos outros resultados. O Santos venceu seu jogo, alcançou o Bahia, já está lá em cima na 11ª colocação. Se o Bahia vencesse, estaria nessa posição e o Bahia se complica porque ficou com medo de perder o jogo. A entrada do Jonas foi uma cabeçada do senhor Guto Ferreira mais uma vez. No último jogo, na quarta-feira, o Jonas entrou, não aguentou meio tempo, aí vem no sábado, o Guto Ferreira faz o quê? Coloca o cara de novo no jogo. O cara não aguentou 18 minutos, pediu para sair. O Bahia queimaria ali mais uma substituição, sem necessidade de entrar com o Jonas. Primeiro que eu nem entraria também se fosse com o Ranieri, que foi o cara que o substituiu, porque estava visível que o Bahia não tinha um meio do campo criativo, não tinha criação no meio do campo. O Danielzinho estava numa situação mais defensiva do que ofensiva e o Guto Ferreira, com o senhor Índio Ramírez no banco, preferiu colocar Jonas e depois Ranieri. Acho que o Guto Ferreira errou nessa decisão, errou feio e o Bahia não venceu e correu o risco de perder e a culpa seria totalmente do Guto. Foi a pior partida que o Guto fez depois da sua volta. É claro que a gente não pode achar que o Bahia vai acertar sempre, que vai ganhar todos os jogos, que vai dar sempre shows, que vai dar sempre belos espetáculos. É claro que isso não vai acontecer, mas tem coisas que podem ser evitadas e um Jonas no meio do campo pode ser evitado. Principalmente pela quarta-feira, onde ele confessou que não aguentou meio tempo, pediu para sair no intervalo. Aí no sábado você vê um Jonas de novo. É um absurdo o erro que o Guto cometeu nesse sentido. Mas o Bahia teve outros problemas, que foi a questão dos desfalques. O Bahia sentiu muito a falta do Nino Paraíba. O Renan Guedes, que entrou no lugar do Nino Paraíba, errou tudo que podia errar. Teve passes errados em sequências assim, é um absurdo. Eu já tiraria ele no intervalo também. Já voltava com o Borel para ver se melhorava, porque o Renan Guedes, para mim, foi o pior em campo. O Renan Guedes, na lateral direita, foi o pior jogador em campo. Ele conseguiu superar o Rodriguinho, que mais uma vez entrou para ser o pior em campo, mas foi superado pelo senhor Renan Guedes. Na lateral esquerda, o Bahia ficou inofensivo. O Bahia não teve muita ofensividade na lateral esquerda, principalmente porque o Bahia não tinha posse de bola. Quando o Bahia pegava a bola, tentava fazer ligações diretas, não conseguia trabalhar bem o meio. As poucas vezes que o Danielzinho conseguiu construir, o Bahia chegou com perigo. Mas, infelizmente, nós tínhamos uma arbitragem mal intencionada nesse jogo. Muito mal intencionada. Aí quando se tem um árbitro do Sul, um paranaense, apitando um jogo de um time gaúcho, você vai ter essas coisas. A gente já está acostumado a ir no Sul e ser roubado pela arbitragem, que muitas vezes é também de lá.
E isso não é por acaso, não é sorteio, não é uma simples coincidência. Isso é de propósito. Quando se coloca um árbitro do Sul para apitar jogo de time do Sul, é com a má intenção de prejudicar o outro time, que geralmente é nordestino, Aí muitas vezes as pessoas fazem crítica ao futebol nordestino porque está todo ano brigando lá no final da tabela, brigando para não cair. Chega o fim do campeonato, os times do Nordeste estão brigando para não cair, mas não contam as vezes que os times do nordestino são prejudicados no Campeonato Brasileiro pela arbitragem, que geralmente é do Sul. Quantas e quantas vezes a gente já fez vídeos aqui falando de roubo de arbitragem a Inter, Grêmio, agora a Juventude, a Flamengo, enfim, é uma infinidade de jogos que o Bahia faz e é roubado pela arbitragem. Mas o Bahia tem culpa nisso também por se colocar nessa situação. Não aprendeu com os erros do ano passado e pelo segundo ano seguido está aí, tendo a possibilidade de ser prejudicado pela arbitragem e se prejudicar no campeonato. Porque não faz um campeonato coerente com sua folha de pagamento e com seu material humano. Se o Bahia estivesse lá na frente, como o Fortaleza está, um erro de arbitragem não seria tão trágico como o que aconteceu neste sábado contra a equipe do Juventude. Prejudicou muito o Bahia que poderia ter dado um salto na tabela e lá para a 11ª colocação, está ali agora na 15ª, podendo perder essa 15ª para o Ceará, que eu espero que o Ceará vença seu jogo, porque eu não tenho nenhum interesse de times nordestinos descer para a Série B, então eu espero que o Ceará vença seu jogo contra o Fluminense dentro de casa, e o Bahia vai ter que se virar para fazer também a parte dele, e o Bahia não está se virando. Neste jogo, a gente pode dizer que o Bahia não se virou para vencer o jogo. Ficou o tempo todo tomando pressão do Juventude. Por mais que tenha sido um jogo na casa do Juventude, o Juventude é um time medíocre que não conseguia nem agredir o Bahia. Mesmo com o volume de posse de bola que o Juventude tinha, o Juventude não conseguia agredir o Bahia porque não tem qualidade. O Danilo Fernandes mal trabalhou. As bolas que o Juventude chutava nem iam na direção do gol, ia pra lua. O Danilo Fernandes não teve nenhum lance de perigo no primeiro tempo, apenas no segundo tempo que teve uma bola na trave. Só teve no final do jogo um lance que o Juventude podia ter feito o gol, o cara deu uma canelada na bola e perdeu o gol da partida que poderia dar a vitória ao Juventude. Então o Juventude é um time fraco e o Bahia respeitou demais, ficou com medo de perder e por isso não venceu esse jogo. Eu não colocaria essa responsabilidade maior no elenco. O elenco estava capenga por conta das peças que não puderam jogar, mas o Guto Ferreira tinha condições de fazer uma equipe mais propositiva e optou por retrancar o time, e quem tem medo de perder não vai vencer, Rasta. Não adianta você ficar retrancado esperando outro time que não vai vencer. E quando teve a chance de vencer, foi garfado por uma arbitragem mal intencionada que mostrou sua má intenção desde o primeiro minuto. No minuto 1 do jogo, o árbitro deu um pênalti contra o Bahia, que se não fosse o VAR, o Bahia teria sido prejudicado. Ele nem quis saber de ver o VAR, ele simplesmente apontou a marca do Cal dando pênalti contra o Bahia e estava convicto, até que foi convencido pelo VAR de que não foi pênalti, que a bola teria batido na mão do jogador do Juventude primeiro. Naquele momento o Bahia foi salvo pelo VAR, porque o árbitro já teria dado pênalti, pela convicção dele. O jogo foi desenrolando e o Bahia conseguiu um lance que a bola ia para o gol e foi desviada pela mão do jogador do Juventude, claramente desviada pela mão do jogador do Juventude, e o árbitro interpretou o quê? Que foi a mão de apoio do jogador e que por isso o jogador não poderia ter desviado aquela bola. Um absurdo, a mão do cara estava no alto. O ano passado a gente lembra que o Clayson botou a mão na bola levantando. Ele estava levantando, a bola triscou na mão dele e o gol do Bahia foi anulado contra o Sport por conta dessa bola, por conta dessa mão que o Clayson botou na mão. Mão de apoio, a mesma mão de apoio que ele levantou e a bola triscou na mão dele e o juiz foi suficiente para anular. Esse ano o juiz não dá um pênalti no mesmo, é a mesma interpretação e o juiz não deu pênalti para o Bahia porque ele julgou ser mão de apoio, a mão do cara no alto. Infelizmente eu não posso colocar o vídeo desse lance por conta de direitos autorais, o canal pode ser prejudicado por utilizar imagens não autorizadas.
Mas em todas as redes sociais vocês já devem ter visto e revisto e constatado que não foi uma mão de apoio, foi um pênalti claríssimo que o Bahia, mais uma vez, foi garfado. E por não ter jogado futebol à altura, esse lance foi crucial para o Bahia não ter vencido o jogo. Porque se o Bahia tivesse feito a parte dele, mesmo com esse roubo de arbitragem, o Bahia estaria vencendo o jogo, o Bahia teria vencido o jogo, estaríamos com os 3 pontos, ainda assim xingando bastante o senhor Paulo Roberto Alves Júnior, mas não estaríamos hoje prejudicados na tabela de classificação, na 15ª colocação, correndo o risco de descer mais, porque o senhor Guto Ferreira ficou com medo de perder o jogo. Enfim, agora é torcer para que contra o São Paulo as peças que voltem a ser titular dê conta do recado e a gente consiga vencer o São Paulo, que vai ser um jogo mais difícil. Felizmente a gente não perdeu mais nenhum jogador por conta de terceiro amarelo. E o senhor Gilberto tomou um amarelo e agora ficou pendurado, agora aumenta o número de jogadores do Bahia pendurado. Isso é muito ruim porque o jogador, já sabendo que está pendurado, fica com medo de ir mais duro nos lances, fica com medo de ficar fora do próximo jogo e acaba não se entregando ao jogo de forma 100%. Isso é muito ruim, mas vamos torcer para que tudo dê certo. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!